Glória a Deus, aleluia. Santo. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Podeis assentar no ar. Nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor Deus te ama. O Senhor Deus te fez a imagem dele, semelhança dele. O homem foi desfigurado em virtude do pecado. Todos os dias o Senhor conversava, trazia instrução ao coração do homem. Coisa maravilhosa é você ouvir a palavra. Imagina você quando Deus, o próprio Deus, falava ao homem. Todos os dias, Deus não mandava um anjo, nem um querubim, nem um serafim, nem um arcanjo. Era o próprio Deus que tinha prazer, no final da tarde, trazer uma palavra. No final da tarde, mostrar ao homem que Ele, o Criador, o Todo-Poderoso, tinha prazer em manter comunhão com o homem. A Bíblia não fala quanto tempo, mas por muito tempo Deus falou. Glória a Deus. E num certo dia, o diabo, ouvindo tudo que Deus falava, porque ele já existia, tudo que Deus falou ao homem, ele estava também ouvindo. E a Bíblia diz que um certo dia, o diabo falou à mulher e trouxe ao coração dela o engano, a mentira. E o coração da mulher foi corrompido. Deus estabeleceu o Éden, um jardim de delícias. E naquele jardim que Deus fez, que Deus plantou, existiam muitas árvores. Inclusive lá existia uma árvore chamada árvore da vida, que simbolizava a pessoa de Jesus. Todos os frutos daquelas árvores, Deus falou: você pode comer, você pode se alimentar, eu fiz para você. Mas existia uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, que simbolizava o diabo. Para esta árvore, para o fruto dela, o Senhor Deus falou: não coma, porque se você comer, você vai morrer. E o diabo disse: pode comer, você não vai morrer, você vai continuar vivo. Pode comer, os seus olhos serão abertos e vocês serão iguais a Deus. Jamais. E o diabo conseguiu, com esta palavra curta, Deus falou por muito tempo, mas o diabo, com esta palavra curta, ele introduziu no coração da mulher o desejo de comer. E ela comeu do fruto e levou para o seu esposo. E quando ele come, a palavra de Deus diz que os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que estavam nus. E coincidiu que logo em seguida bradou a voz de Deus naquele local. Quando o homem percebeu que ele estava nu, ele correu para se esconder. Ele correu e pegou folhas de figueira para tentar encobrir a nudez. E ele se esconde, ele foge de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Todo aquele que vive na prática do pecado não conhece Deus. Paulo escreve isso aos Coríntios. E é algo real, é algo vivo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E quando um homem feito por Deus santo, ele tinha comunhão com Deus, ele vivia na presença de Deus, porque foi esta a condição que Deus o fez, santo, puro, perfeito. E Deus o amava, e Deus tinha prazer em viver com ele. Mas um dia, o diabo rompeu este momento, e no coração do maligno ele sorriu.
Aquele que Deus fez a sua imagem e semelhança, eu corrompi. Ele não pode mais viver diante de Deus. Ninguém em pecado pode viver diante de Deus. Entende, meu amado? Aleluia. O pecado te separa de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morre. E a Bíblia diz que quando o homem peca, o primeiro homem peca pela desobediência. O primeiro Adão. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana estava destinada à perdição eterna, destinada ao inferno. Mas a graça de Deus se manifestou ali no Éden. Quando Deus olha para a mulher e diz: olha, filha, no teu ventre você vai gerar um varão. E este varão vai pisar a cabeça do diabo. E este varão, desde então, Deus, através de homens e mulheres que falaram de Jesus, conheceram Deus, começaram a profetizar acerca do Messias, começaram a profetizar acerca daquele homem que viria e teria o poder para destruir o diabo. E a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que na plenitude dos tempos, o grande segredo de Deus, ninguém nos céus conhecia, nenhum ser espiritual conhecia, somente Jesus, somente o Pai e o Espírito de Deus sabiam que na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, seria enviado da parte de Deus. Seria este homem que nasceria no ventre de uma mulher. O Deus Todo-Poderoso nasceu com o propósito de libertar do poder do pecado, de arrancar do poder das trevas. E a Bíblia diz que isto em Cristo Jesus se configura, pois Deus o Pai nos arrancou do reino das trevas do diabo e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. O que é a Páscoa? Naquele momento Jesus e os seus discípulos e apóstolos comiam a Páscoa. A Páscoa significa, lá no passado, na antiguidade, Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão foi um homem que vivia na terra de Uz dos Caldeus, terra de idolatria, terra de demônios. Mas lá, pela graça de Deus, ele ouviu Deus falar com ele: filho, sai deste lugar. Sai deste lugar. E isso é maravilhoso, meu amado. Viver no mundo do pecado, o mundo corrompido pelo diabo, o mundo que está derrotado. O ser humano vive. Nascemos e fomos concebidos em pecado. A raça humana foi corrompida pelo pecado. Mas há um Deus que perdoa os teus pecados. Há um Deus que muda a tua história. Se você olhar para trás, uma vida inteira de fracasso, uma vida inteira de miséria, uma vida inteira derrotada, mas você tem o privilégio nesta noite de estar ouvindo a palavra e contemplando a presença deste Jesus, porque ele declara: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. E aqui nós estamos reunidos, não no nome de um homem, não no nome de uma religião, mas estamos reunidos no nome de Jesus, para adorar este Deus que é digno de toda adoração, para trazer a Ele o nosso louvor, para ouvir a sua voz, a sua palavra. Homens no passado, em virtude de terem deliberado o seu coração a viver na presença de Deus, Deus conversava com eles e eles redigiram as palavras que Deus lhes trouxe. E a Bíblia é a compilação de toda a palavra de Deus. Por isso, quando você ouve a palavra,
quando alguém lhe prega a palavra, quando alguém traz a palavra, quando alguém lhe instrui na palavra, a palavra verdadeira, sem distorção, você está ouvindo Deus falar com você. Você está ouvindo Deus falar com você. Basta que você creia, basta que você se aproprie. Quando Deus falou a Abraão, sai, ele saiu. Foi andar com Deus, foi constituído amigo de Deus. E olha, meus queridos, Jesus te faz além de amigo, Jesus te torna filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para a descendência de Abraão, para os filhos de Israel, mas Israel o rejeitou. Mas a Bíblia diz, a todos quanto receberem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Cristo Jesus, você é filho. Sem Jesus, você é filho do diabo. Com Jesus, você é filho de Deus. Escolha quem você deseja que tenha a paternidade na tua vida. Deus nos fez. Todo ser humano foi feito por Deus. E Ele te dá a liberdade de caminhar com Ele ou não. Com Deus é assim, você escolhe, mas com o diabo é o contrário. Quando você rejeita o convite de Deus, você agora é obrigado a caminhar com o diabo. E quando lá atrás caminhávamos com o diabo, o nosso coração era mau, o nosso coração era perverso. Éramos dominados pela cachaça, pelas drogas, pelo mundo do crime, pela idolatria, por demônios. Fazíamos o mal, éramos instrumentos do diabo. Mas um dia, aprove Deus na sua graça, nos trazer para a sua presença. Ouvir Deus, caminhar com Deus. E Deus te chama para caminhar com Ele. Deus te chama para viver com Ele. E o que é mais lindo, lá no Éden Deus conversava com o homem. Mas na nova aliança, Deus habita dentro do homem. Porque aquele que tem Jesus é uma nova criatura. E aquele que vive com o Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus mora em nós. Deus mora em nós. Você caminha e leva esse Deus que os céus dos céus não podem contê-lo. Oh, aleluia, Jesus. Deus é tão grande, meu amado, que nos céus é o trono onde Deus está sentado, e a terra é o estrato onde Deus coloca os seus pés. Esse Deus tão grande mora dentro de você. Esse Deus tão grande morreu por você, derramou o seu sangue por você. Esse Deus deseja mudar a tua história. Ele não vai te obrigar. Se você quiser ir ao inferno, morar no inferno, morrer e ir para lá, Ele não vai te obrigar a ir para os céus. Para os céus vão aqueles obedientes. Para os céus vão aqueles que ouvem Jesus passar. E Ele fala, vinde. Deus chama. Deus faz um convite. Vamos caminhar. Vamos viver comigo. Deixa essa vida de miséria. Eu sou Deus. Eu posso te libertar. Eu tenho poder para mudar a tua história. Sem Jesus somos miseráveis, fracassados, derrotados. Mas com Jesus você é uma nova criatura. Glória a Deus. E qual foi o plano de Deus? Quando Abraão começou a caminhar, ele não podia gerar filhos. Mas Deus falou para Abraão, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso. Caminha na minha presença e seja perfeito. Glória a Deus. Abraão se dispôs a caminhar com o Senhor. E Deus falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti eu farei uma grande nação. Ele era velho. A sua esposa era velha, estéril. Era impossível. Mas o Deus que eu prego, Jesus é o Deus do impossível.
Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Para Jesus não tem dificuldade. Para Jesus não tem impossibilidade. O que Jesus quer, Ele faz. E quando você quer, Deus faz. Deus não vai te obrigar. Jesus, Ele nos ensina nos Evangelhos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que nasceu em Cristo faz o que Cristo fez, anda pelos caminhos que o Senhor andou, é guiado pelo Espírito, assim como Jesus foi cheio do Espírito de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos: necessário é que eu morra, necessário é que eu ressuscite ao terceiro dia, necessário é que eu vá ao Pai, que eu volte para o meu reino, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei outro Consolador. Não vos deixarei órfão, não vos deixarei só, estarei convosco, mas o Espírito do meu Deus estará em vós. Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus, e cada um que deseja, cada um que busca, cada um que tem esse ardente desejo no coração de ser cheio de Deus, as fontes de água estão disponíveis. Ali tem um filtro. Quando a gente tem sede, vai ali, liga a torneirinha, bebe a água. O Espírito Santo, a fonte de Deus é Jesus. Beba de Jesus, se alimente de Jesus, encha-se do Espírito de Deus. Tudo está acessível, basta que você queira, basta que o seu coração se disponha. Fazendo isso, você tem a vida eterna. Abraão caminhou, buscou, sofreu, porque quem caminha neste mundo sofre. Você sofre sem Deus, o diabo te esmigalha, o diabo te destrói. E quando você caminha com o Senhor, existe sofrimento, mas o Senhor está contigo. O Senhor é o Deus que te fortalece, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o Deus que te ensina, porque Ele é Deus. Por isso, meus amados, lá em Abraão, Deus constituiu uma família, um povo. E este povo foi para o Egito. E no Egito esse povo foi escravizado. O Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás. E lá no Egito, o povo de Israel foi escravizado. Mas antes que Israel existisse, Deus falou a Abraão: a tua descendência ficará por 430 anos escravo, mas eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu os arrancarei das mãos de Faraó, assim como o nosso Pai nos arrancou das mãos do diabo. E hoje caminhamos livres. Hoje eu tenho domínio do meu corpo, da minha mente, porque Jesus me libertou. Em João 8,36, escrito está: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem não tem Jesus é escravo do diabo. Daquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você é vencido pela cachaça, a cachaça te domina. Aquele que vive preso à cachaça, ele faz o que a cachaça manda. Ele bebe, ele bebe, ele bebe, até cair. Aquele que é preso às drogas, ele foi vencido pelas drogas. Ele nunca vai ser liberto por ele mesmo, nem por nenhum ser, nem por governo nenhum, nem por instituição nenhuma. Só Jesus pode libertar. Quando você quer. Quando você quer. Se você quiser morrer escravo, você morre escravo e vai perecer.
Mas se você reconhece, meu Deus, eu creio que Jesus tem poder para me libertar. Quebra, Senhor, estas cadeias, estes grilhões, e muda a minha história, muda a minha vida. Quando você faz isso, não só de boca, mas de coração. Quando você, a partir de agora, entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você vai empreender esforços para permanecer na presença de Deus. Você vai meditar na palavra. De dia e de noite, a palavra de Deus vai trazer ao teu coração aquilo que Deus ama, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus gosta. Leia a palavra. Se alimente deste maná. Esta palavra chama-se Jesus, o Deus que te liberta, o Deus Todo-Poderoso. Depois, ore, mantenha vida de oração. Todo momento, mantenha comunhão com Jesus. Está trabalhando, fale com Ele. Está sentado, fale com Ele. Está deitado, fale. Jesus, o meu coração dói. Jesus, eu sou fraco. Jesus, tem misericórdia. Jesus, muda a minha vida. Jesus, muda a minha casa. Liberta meus filhos. Liberta meus pais. Jesus, muda. Porque se Jesus não mudar a tua vida, tu vai para o inferno. Você vai perecer. Os pastores estão aqui enviados por Deus para te ajudar, para te ensinar. Mas nenhum ser humano vai poder fazer nada por você se você não quiser ajuda. Nem Deus. Quando Jesus estava pendurado, ele estava entre dois ladrões. E no início todo mundo escarnecia, zombava. Ora, você não diz que é filho de Deus? Se você é filho de Deus, desce dessa cruz, te liberta, te livra da morte. Eles iriam morrer e nos liberta. Mas num determinado momento, um daqueles ladrões, ele reconhece que tudo que ele fez merecia estar ali pendurado. O que você planta, você vai colher. Talvez hoje você esteja colhendo as consequências da tua vida errada. Lá atrás Deus quis falar com você e você rejeitou. Pois a palavra de Deus diz: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. O pecado tem consequências. O pecado tem consequência. A maior consequência é a morte, é o inferno. E mesmo você aceitando Jesus, muitas das vezes, meu amado, há problemas hoje que você tem que lutar em virtude dos teus erros lá atrás. Às vezes hoje você é velho, mas você rejeitou a palavra de Deus quando você era jovem. Trilhou caminhos maus, fez aquilo que Deus disse não faça. O caminho da cachaça é caminho que Deus ensina? Não. O caminho das drogas é caminho que Deus ensina? Não. O caminho do adultério é caminho que Deus ensina? Não. Ele, como nosso Pai, Ele ensina o caminho certo. Mas o diabo, através do mundo, dos homens, das mulheres, traz ao teu coração, assim como o diabo falou à mulher lá no Éden, trouxe palavras erradas e você foi por caminhos errados. Mas glorifique a Deus. Nesta noite você está ouvindo a palavra. Nesta noite o Senhor está falando a você: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, vamos caminhar juntos. Filho meu, vamos morar na eternidade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem lugar para você, filho meu. Vamos caminhar. E o diabo está falando no teu coração: mentira, mentira. Vamos continuar vivendo a miséria. Não é isso? O que Satanás tem a oferecer àqueles que vivem no mundo? Nada. Qual o final do diabo? Lago de fogo. Qual o final dos demônios? Lago de fogo. Qual o final dos filhos de Deus? Nova terra e novos céus.
a Nova Jerusalém, uma cidade que foi feita por Deus para os filhos dele. Abraão ouviu, o povo foi para o Egito, e lá no Egito eles sofriam, lá no Egito eles choravam, e Deus ouviu o clamor, e Deus enviou Moisés, um tipo de Jesus, um libertador. E o que Deus falou a Moisés? Vai lá, fala para Faraó, deixa ir o meu povo, para que o meu povo me adore, para que o meu povo me sirva. Mas o Senhor falou a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu me tornarei conhecido na terra. Eu sou o Senhor Deus poderoso. Eu vou destruir o Egito e vos arrancarei com mão forte, com mão poderosa, porque eu sou Deus. E isso ocorreu, meus amados. O Senhor Deus lançou 10 pragas. O Senhor Deus abriu o mar vermelho. O Senhor Deus abriu o Jordão. O Senhor Deus trouxe o povo para caminhar com Ele. E o que é maravilhoso, e agora eu chego, o que é a ceia? Quando Deus arranca Israel, Ele diz a Moisés, no dia que eles saíram do Egito: todo ano vocês irão comemorar, vocês irão dar uma festa, se lembrando do que eu fiz. Comemore. A Páscoa, naquele dia que Jesus estava com os seus discípulos, seus apóstolos. Para nós, igreja, a Santa Ceia, mas ali Jesus e os seus discípulos estavam comemorando a libertação, comemorando o dia em que Deus se lembrou do seu povo, o dia que Deus resgatou Israel das mãos do diabo. E hoje, o memorial da Santa Ceia é para que você lembre que a tua libertação teve um custo. Jesus Cristo morreu no teu lugar. O sangue de Jesus foi derramado. Não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue de Jesus foi dado por causa da tua vida. Você é preciosíssimo para Deus. Como o pastor Aparecido relatou, se pegar toda a riqueza do mundo e colocar diante de Deus, não pode pagar o preço da tua salvação. Jesus pagou, lá na cruz ele foi morto. Jesus morreu, mas algo maravilhoso. Ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos, e ele está aqui conosco. E Ele está em todos os lugares, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, celebrando. E este memorial que nós fazemos é a ordenança de Cristo: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então, toda vez que você participa da ceia, você está lembrando o sacrifício de Jesus. Você está lembrando que um cordeiro foi morto lá no Egito. Para cada família, um cordeiro era morto. O sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta, para que Israel não morresse. O anjo da morte iria vir, a última praga. O Egito inteiro chorou. Em todas as casas do Egito tinha morte, mas nas casas do povo de Deus, o símbolo de Cristo, o sangue, não permitia que o anjo da morte entrasse. E hoje, o sangue de Cristo te comprou, o sangue de Cristo te purifica, te limpa de todo o pecado. E a Bíblia diz em 1 João 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Deus. Os teus pecados são perdoados. Quando você levanta a mão e fala: Jesus, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, me dê força, quero caminhar com o Senhor. No mundo eu era instrumento do diabo, agora contigo, Jesus, quero ser teu instrumento. Usa a minha vida, usa todo o meu ser, quero ser instrumento do Senhor. Amém? Jesus está nesta causa.
Ele ama. Foi isso que Jesus fez quando Ele ressuscitou. Imagina que a casa onde Jesus entrou, tudo fechado. Ninguém entra, está fechado. Mas Jesus entrou. O corpo glorificado de Cristo entrou no lugar fechado. Todos ficaram admirados, porque eles viram Jesus pendurado. Eles viram Jesus sair da cruz morto, mas estava agora ali Jesus ressuscitado. Estava agora ali Jesus trazendo a eles a palavra: ide por todo o mundo, por todos os lugares, por todas as nações, pregai o meu evangelho, pregai a minha palavra, pregai. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra está sendo pregada. Creia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Busca a palavra. Busca a vida. Hoje. Amanhã pode ser tarde. Deus não quer insistir com ninguém. Ou você aceita ou você não aceita. Não existe insistência. É algo voluntário. Eu quero ou eu não quero. Eu não insisto com ninguém. Eu não insisto com ninguém. Você ouve a palavra. Se você quer, vamos caminhar. Deus nunca insistiu com ninguém. Ele faz o convite. Judas rejeitou o convite. Judas viu Jesus, foi escolhido por Jesus, caminhou com Jesus, teve poder que Jesus deu a ele. Ele quis Jesus? Não. O coração dele era dominado pelo diabo, era um ladrão. E é lindo quando lá em João 13 diz: e o diabo entrou no coração de Judas. Qual o final? Ele se enforcou. O galho quebrou e a barriga dele foi perfurada pelo tronco e as suas vísceras foram abertas. O final dele está agora no inferno. Ele olha para cima e vê Jesus, olha para cima e vê os apóstolos, e ele grita de dia e de noite, e de lá ele não vai sair. Por isso é sério. A Santa Ceia simboliza isso: salvação, comunhão. Memória ao teu coração que a tua salvação custou sofrimento para Jesus, custou vergonha. Jesus ficou pelado, nu. Jesus antes da cruz foi detonado, torturado, cortado o corpo inteiro com aqueles chicotes que na ponta tinha ossos, que onde batia dilacerava o tecido. Ele ficou sangue puro. Ele tudo isso padeceu. Precisava Jesus ter feito isso? Claro que não. Deus precisa de você e de mim para alguma coisa? Claro que não. Deus precisa de algum anjo para alguma coisa? Claro que não. Mas Ele fez isso porque Ele te ama. Ele deu o seu único filho porque Ele te ama. Porque como o nosso Pai, Ele não quer ver a tua derrota. Ele não quer ver a tua miséria. Não quer ver o teu sofrimento. Jesus tudo sofreu. Jesus tudo padeceu, e como uma ovelha, ele estava mudo, caladinho. Em tudo ele obedeceu ao Pai. O propósito do Pai era que o filho dele tornasse maldito. Por quê, meu irmão? Maldito todo aquele que fosse pendurado naquela cruz. Jesus se tornou maldito. Jesus levou sobre si os meus pecados, os teus pecados. Entende? Você já imaginou quando ele olha para o Pai e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava com o corpo cheio dos nossos pecados, maldito. Era a vontade de Deus, e em tudo Jesus foi obediente. E você é obediente a Deus? Você lê a palavra? Você ora? Você busca transformação?
Você tem esse desejo ardente dentro de você em viver em santidade? Ou você pensa que de qualquer forma você pode se achegar a Deus? De maneira alguma. Nenhum sujo, nenhum impuro pode adentrar a presença do Senhor. E se a libertação, a santificação te é oferecida e você não quer, o crente, ele é diferente não pelo que ele fala, pelo jeito dele ser. Ele é diferente quando todas as pessoas observam de forma natural. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, pelas tuas ações, pelas tuas palavras, pela tua maneira de ser. Qualquer crente aqui no Brasil, na Argentina, na China, na Europa, ele é igual. O verdadeiro crente é igual. Porque a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, o Espírito de Deus é o mesmo, e ele faz parte de uma única igreja. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra. Santa Ceia significa memorial. Você lembrar que Deus, Jesus, pagou um alto preço. Não brinque com a sua salvação. Ele derramou o seu sangue, e esse sangue te liberta. Amém? Que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? É a palavra de Deus, coisa gloriosa. Quando Deus fala forte aos nossos corações. Que coisa maravilhosa.